O dia finalmente havia chegado para o grupo da expedição da família Locke retornar à superfície. E o acampamento já estava cheio de atividades matinais. Todos se preparavam para a partida. Ao redor de Ais, seus companheiros estavam dobrando suas barracas e empacotando tudo em grandes caixas de carga para facilitar o transporte. Foi em meio a toda essa agitação que Beth foi avisado pela primeira vez da presença de Bel no acampamento, um fato que ele não aceitava com calma e sobre o qual ele estava interrogando Tiona e Tione. De fato, dada a recente viagem do lobisomem à superfície, tudo o que aconteceu com Bel seria uma grande surpresa. Mesmo na noite anterior, quando Beth finalmente voltou, ele estava cansado demais para notar os convidados adicionais que eles pegaram, tendo ido para a barraca mais próxima e prontamente desmaiado. Tiona e Tione sabiam muito bem que efeito a notícia teria em Beth. Então fizeram o que sempre fizeram e simplesmente não lhe disseram nada. Beth se virou para Ais, claramente não confiando em nada que as duas irmãs amazonas pudessem ter dito a ele, quando uma veia muito óbvia começou a saltar em sua testa. Ela respondeu com franqueza, assentindo. Beth mostrou a língua com desgosto antes de lentamente fechar a boca. De repente, um silêncio muito estranho e constrangedor tomou conta dele. Ais inclinou a cabeça para o lado em confusão antes de Beth se inclinar para a frente, sua voz não mais do que um sussurro sibilado. E ele começa a se contorcer de raiva. Então é verdade. Sobre ele espiando todas as garotas durante o banho. E aqui a unidade de proteção da Princesa da Espada jurou a todo sigilo. A normalmente impassível Ais sentiu um rubor subir em suas bochechas quando seus olhos se arregalaram de surpresa. Seu olhar caiu para seus pés quando ela começou a esfregar as mãos, da mesma forma que ela tinha feito na noite passada. Antes de finalmente, sem dizer uma palavra, ela assentiu. Não havia como esconder seu constrangimento. Beth parou em choque com a confirmação de seus medos. Aquele bastardo, tão facilmente realizando o que eu nunca consegui. Seu corpo inteiro tremia com raiva pura da imagem, embora incompreendida em sua cabeça. Ais. Assim que Ais estava prestes a explicar que Hermes havia atraído Bel, Beth deu meia volta. De repente, impossível de ler, quase como se sua explosão anterior nunca tivesse acontecido. Seus olhos âmbar a encararam com uma espécie de brilho selvagem. Se ele chegou aqui para os níveis médio, então isso significa que ele é um nível 2 agora. Ais assentiu mais uma vez. Aquele bastardo, Beth repetiu com uma maldição. Era a pergunta que ela temia. A expressão de Ais endureceu, parecendo não muito diferente de sua expressão normal, enquanto sua boca se fechava. Onde está Bel? Em sua tenda, sem dúvida. Ela tinha visto ele e Ashe entrarem lá não mais do que um pouco tempo atrás. Mas Ais não ia contar isso a Beth. Na verdade, Ais esperava evitar que Bel e Beth se encontrassem por completo. Aconteceu há quase 2 semanas agora, no primeiro dia de sua expedição. Eles estavam serpenteando pelo 7º andar quando, por alguma razão, Ais sofreu o maior choque de todos os tempos, a percepção de que o objetivo que Bel aspirava poderia ser ninguém menos que Beth. Mas agora ela não tinha sido capaz de afastar esse pensamento, e embora ela tivesse muita chance de perguntar a ele sobre isso, ela ficava com os pés frios todas as vezes. E se fosse verdade, e na verdade fosse Beth quem estivesse estimulando o menino? Senhor Beth, tudo isso foi para você. Eu faria qualquer coisa para você me aceitar. A cena se passou na mente de Ais com uma espécie de comédia romântica, olhos brilhantes e tudo mais. Ela não gostou disso. Não, ela não gostou nem um pouco. Na verdade, a pequena Ais dentro dela estava enrolada com os braços em volta dos joelhos enquanto ela fazia um beicinho em silêncio. Ela não queria ver isso, foi de partir o coração demais. E foi por isso que, naquele momento,
Ai simplesmente decidiu se fazer de boba. Ela respondeu ali em algum lugar. Ela respondeu no que só poderia ser referido como uma mentira descarada, evitando o contato visual com Betty enquanto apontava na direção completamente errada. Betty repetiu para si mesma enquanto partia naquela direção, claramente pronto para pegar um osso com alguém. Doeu muito para Ais mentir, mas mesmo apesar da culpa puxando no fundo de sua mente, ela teria feito a mesma coisa novamente se tivesse a escolha. Pensando bem, até o nome típico de Betty para o menino havia subido de nível. Não mais Pirralho Tomate, mas Pirralho Coelho. Sim, ela fez a coisa certa, ela pensou consigo mesma, engolindo em seco. Ao seu redor, os preparativos estavam chegando ao clímax, enquanto os membros de nível inferior corriam de um lado para o outro terminando as coisas. Tsubaki tinha suas próprias mãos cheias, dificultando a vida de um certo jovem ferreiro no meio do acampamento. Foi decidido que o grupo seria dividido em dois, e Tsubaki e o resto da família Hefestos, junto com Bel e seu grupo, seriam o segundo grupo a partir. A vanguarda, que incluiria Ais, já estava deixando o acampamento para trás. Eles estavam a caminho do sul, em direção à passagem que levava ao próximo andar. Outros no grupo de Ais, incluindo Finn e Lefia, que já haviam retornado de sua busca na Floresta Oriental, bem como Tiona, Tione e as outras elites, já que precisariam de amplo poder de luta se quisessem derrubar o monstro no 17º andar, o monstro Rex Golias, que Betty havia escapado com sucesso durante sua corrida anterior de antiveneno. Falando em Betty, ele também, a contragosto, se juntou ao grupo de avanço, nunca localizando Bel após o engano de Ais. Era hora de ir. Ela tinha tudo equipado, desde o peitoral até o protetor de cintura. Espada confiável ao seu lado, Ais fez seu caminho para onde Tiona e os outros esperavam, e de lá o grupo começou sua caminhada até a caverna que os levaria ao próximo andar. De repente, uma voz chamou atrás dela. Ela podia identificá-lo apenas por sua voz, seus olhos se arregalando em suave surpresa quando ela se virou de seu lugar no final da fila. O garoto de cabelos brancos em questão hesitou por um momento antes de fazer seu caminho em direção a ela. Bel também estava vestindo com sua armadura leve, preparando-se para o retorno à dungeon propriamente dita. Ele parecia bem, recuperado. A sombra escura de fadiga desapareceu de seus olhos e rosto, e a energia estava de volta em seus braços e pernas. Ai sentiu o alívio passar por ela. Apenas então... Ei! Os olhos de Bel se moveram para frente e para trás, como se ele tivesse algo que queria dizer. Ele parecia quase triste. E Ai só podia piscar curiosamente enquanto lutava com qualquer mistura complexa de emoções que estava puxando seus pensamentos. Finalmente, porém, seu olhar se ergueu, a agitação desapareceu de seus olhos. Por favor, tome cuidado. O choque a invadiu como um maremoto. Eram palavras que a Princesa da Espada não ouvia há muito tempo, mesmo de seus próprios companheiros na família Locke. Embora isso fosse apenas uma prova de que aqueles ao seu redor não tinham nada além de fé nela e em sua força, havia algo em ouvi-los agora, depois de tanto tempo, que fazia seu coração aquecer de afeição. Você, tome cuidado também. Seus lábios sem saber se transformaram em um sorriso suave. Vejo você mais tarde. E com isso, Ai se virou, deixando o menino para trás. Na verdade, era muito possível que eles não se vissem novamente ao retornar à superfície. Ais voltaria para sua casa e Bel voltaria para a dele. Quando seria o próximo encontro deles? Foi essa pergunta que atormentou a mente de Ais enquanto ela se afastava, suas palavras de despedida ainda pairando no ar. Tiona e os outros estavam tão falantes como sempre enquanto caminhavam pela floresta. Rindo de suas travessuras, Ais olhou para onde Lefia estava andando ao lado dela. Ela perguntou se Lefia disse adeus, ainda sob a suposição de que os dois tinham remendado completamente seu relacionamento. O rosto da elfa ficou azedo.
eu já disse tudo o que precisava dizer. Eu sinto muito. Obrigada, mas ainda não te perdoo. Essas foram as 3 coisas que ela expressou na noite passada. Isso era realmente tudo o que ela tinha a dizer? Aí só conseguiu inclinar a cabeça para o lado em curiosidade com a expressão da jovem elfa. Tiona e os outros ainda conversavam preguiçosamente sobre o menino atrás dela. Tudo bem então. Há algo que eu gostaria de confirmar antes de irmos para o 17º andar. Finn parou o grupo assim que eles saíram da floresta, reunidos em frente à caverna ao longo da parede sul. Ele lideraria a vanguarda em sua jornada para a superfície, e Riveria e Gareth fariam o mesmo pelo esquadrão que viria logo depois. Examinando o grupo, seus olhos passaram de Tiona, Beth, Lefia e Ais para os rostos de Raul e dos outros membros da família Locke de nível inferior. O chefe do andar Golias espreita no corredor acima de nós. É claro que vamos eliminá-lo. Normalmente, esta seria uma grande oportunidade para todos, não apenas as elites, ganharem alguma experiência. No entanto, estas não são circunstâncias comuns. E ainda estamos sofrendo muito por encontrar uma série de irregularidades durante nossa expedição. Por isso, gostaria que Ais e os demais participassem da batalha desde o início. Eu não imagino. Alguém vai ser contra isso? Todos nós estamos bastante ansiosos para ver o sol novamente, e sinceramente, até eu estou ansioso para rastejar de volta para minha própria cama para uma boa noite de sono. O grupo explodiu em gargalhadas e sorrisos com as palavras de brincadeira do pequeno capitão. Por que não dormir junto comigo? Tione gritou, interpretando completamente mal o momento e sendo contida apenas por sua irmã, drenando a atenção dos rostos e ombros de Raul e dos outros. Finn esperou um momento antes de endireitar sua expressão. Tiona, Tione e Beth, vocês 3 estarão na linha de frente, embora eu não diga nada se você derrubar o Golias completamente. Concentre-se primeiro em simplesmente contê-lo. Faça o que fizer, mantenha essa pedra mágica dele sob controle.